Olá, começa com muita alegria o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Obrigada pela sua companhia e hoje o tema é sintonia. Quem vai falar a respeito desse tema? O nosso querido psicólogo e radialista Adão Nonato. Obrigada pela presença, Adão. Obrigado a vocês pelo convite, alegria imensa estar aqui com você e com os nossos telespectadores. Adão, sintonia, para começar esse assunto, o que significa sintonia? É interessante, é uma pergunta que todo mundo sabe a resposta, que todo mundo já sintonizou um aparelho de rádio, já sintonizou uma TV. Você, quando sintoniza um aparelho de rádio, se você sintoniza 1450, você vai pegar Boa Nova, você não pega outra emissora de AM, né? Se você sintoniza numa outra frequência, você pega outra emissora. Assim são as pessoas, assim são os grupos, assim somos nós. Todos nós temos uma frequência. E a nossa frequência gera a nossa sintonia. Na realidade, nós temos muitas frequências, né? E as nossas frequências é que determinam as sintonias que nós fazemos para a vida e com a vida. Vamos começar com a sintonia, então, para o corpo. Como é essa sintonia física? A sintonia física. Algumas pessoas não respeitam o corpo e não estão sintonizadas com o corpo, esquecem-se do corpo. Verdade. E aí o que acontece? O corpo responde a esta sintonia inadequada, porque não existe ausência de sintonia. Sim. Ela está sintonizada, só que de maneira inadequada. Ela não tem consciência e de repente o corpo pega e pede, olha para mim. E como é que pede? Muitas vezes adoecendo. Dizendo, tome cuidado, é uma coisa importante. Você precisa cuidar do corpo de tal maneira, está tão sintonizada com o corpo, que você não o sinta. Ele te serve de uma maneira adequada. Igual o rádio. Se ele começa a dar chiado é porque a sintonia não está boa. Então você precisa arrumar uma sintonia mais adequada. E a sintonia com as emoções, Adão? Isso é importantíssimo, né? Porque as emoções, eu costumo dizer que as emoções, elas fazem parte daquela passagem lá do Velho Testamento, quando diz que Deus criou o homem e deu poder sobre os animais, e sobre os animais das águas, que são as emoções. Nós temos poder sobre as nossas emoções. Só que é muito difícil controlar as emoções. Como é que se controla as emoções? Com o controle do comportamento. E as emoções, elas também é como se fosse um alarme para a sintonia que nós estamos tendo com a vida. Se você se sente mal, é porque está pensando errado. Então mude a cabeça. O Paulo de Tarso já dizia, né? Não vos conformeis com o mundo. Se você está chateado com alguma coisa, né, mas transformai-vos, mude a sua cabeça, para que você possa saber o quê? Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você sintoniza a vontade de Deus, aí você ajusta todas as outras sintonias. Então, as emoções, os sentimentos são ótimas conselheiras, mas péssimas soberanas. Sim. Né? Se deixar se apoderar, aí traz aí os desequilíbrios de sintonia. E no campo mental? Como é que é a sintonia mental? A sintonia mental, você também estabelece essa sintonia em função daquilo que você sente, né? Porque é interessante o que você está propondo. Você falou de físico, sim, de emocional, sim, e de mental. De propósito. Tá? É aquilo que compõe, aquilo que nós chamamos em espiritualismo da personalidade, ou senão os corpos de manifestação. Nós somos um corpo físico, um corpo emocional e um corpo mental. O resto é do campo do espírito, é muito mais elevado. Agora, essas três instâncias, o físico, o emocional e o mental, eles vão agir de uma maneira conjunta. Se você tem uma sintonia mental inadequada, você acaba sentindo-se mal. Perfeito. Quando você se sente mal, as emoções afetam o físico. E aí afeta a vida inteira. Você fica de mau humor, você não dorme direito, você não faz direito à digestão, e aí você vai ter que reorganizar, redirecionar o comportamento para mudar as emoções, e você faz isso em função do saber. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque quando você conhece a verdade, você muda o comportamento. Aí muda a maneira de sentir. E aí chegamos onde você já falou um pouquinho a respeito, um pouco agora antes, onde você disse assim, quando nós fazemos sintonia com a espiritualidade. Então, agora, como é que é essa sintonia com a espiritualidade?
A sintonia com a espiritualidade é aquilo que todo mundo busca sem saber. Isso. Certa feita, para você ter uma ideia de como é que nós buscamos a espiritualidade sem saber, até por caminhos muitas vezes totalmente inadequados, eu estava fazendo uma palestra na Câmara dos Deputados aqui em São Paulo, num evento sobre drogadicção. E eu disse que o drogadicto, a minha palestra foi a última, depois de muitos especialistas, eu disse que o que o drogadicto busca é legítimo, é absolutamente legítimo, o caminho que é inadequado, porque ele busca a felicidade. Então ele busca aquilo que em psicologia, na escola da psicologia da análise transacional, o Bernie chamava de a intimidade, que é essa fusão de um ser com o outro. Quando você está apaixonada, olha para alguém, você se sente totalmente sintonizada. Então, como se estivesse no outro. Para o homem de um planeta de provas e expiação, isto é assustador. Então, se eu me sinto nessa sintonia total com você, que ele chamava de intimidade, imediatamente me assusta. O que essa mulher vai fazer comigo? Eu me entrego completamente, o que ela vai fazer comigo? A quem você pode se entregar completamente? A divindade. É esta sintonia que nós buscamos. E muitas vezes nós fazemos isso através das drogas, através de comer demais, através de comportamentos inadequados. Todos nós estamos em busca da felicidade. E essa felicidade que a gente chama de espiritualidade, que na parábola dos talentos é simbolizada por entra no gozo do teu Senhor. No final de cada multiplicador de talentos, se fosse fiar nas pequenas coisas, eu te daria a intendência das grandes. Entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, seja feliz. Ou como dizia Paulo, rejubilai-vos sempre. Sede felizes fazendo a vontade de Deus.